Essa obra não vai parar. Essa obra não vai parar. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de valor. Você é tu que começou no coração de Deus. Esse bairro seguro. Eu te valor, produzindo família, a presença do Senhor, em canção transformada, nessa igreja de valor, pois aqui gente pregando, o evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja. Essa igreja é do Senhor. Oh, glória! Nada em me ver, é a igreja fervorosa e cheia de poder. Nada em me ver, é a igreja fervorosa e cheia de poder. Irmãos, que Deus continue abençoando a ala feminina para cada um dos irmãos que de forma especial aos visitantes que sempre estão aqui conosco, muito bem-vindos para a glória de Deus. E que bom poder estarmos aqui. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, e eu queria que os irmãos fossem bem sinceros na resposta. Os irmãos tomaram café hoje? Porque se os irmãos tivessem dito que sim, eu ia falar assim para os irmãos: eu não acredito, irmão, porque depois do tacho de cuscuz daquele de ontem, vocês ainda tomaram café hoje. Coisa boa, né, irmão? Deus abençoe os irmãos de forma especial, que bom, né? Queridos, nesse momento, e eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e também por esta oportunidade de poder estarmos aqui com os irmãos. Queridos, com a sua Bíblia aberta, como os irmãos estão, nós vamos dar continuidade sobre o livro de Neemias. Alguém pode me dizer que sempre quando a gente formos darmos continuidade ao ensinamento relacionado ao livro de Neemias, eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos, para ver se os irmãos gravaram, aprenderam, decoraram, para a gente darmos continuidade, né? Para que a gente não perca o foco do ensinamento a respeito do livro de Neemias. Alguém sabe me dizer o significado do nome Neemias? Jeová conforta. Muito bem. Agora vamos, neste momento também, relembrar com os irmãos e fazer uma pergunta para os irmãos estar aí me respondendo. Quem lembra do distanciamento, da quilometragem de Suzã para Jerusalém? 1.600 quilômetros. Muito bem, irmãos. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos anos fazia que Jerusalém, os muros estavam derribados, as portas queimadas a fogo? Quantos anos já fazia? Quem lembra? Alguém lembra? Quantos anos fazia que
Jerusalém estava com os muros derribados, as portas queimadas a fogo. $2.700 anos. 2.700 anos. É bom que os irmãos notem aí para quando você for pregar sobre o livro de Neemias, você já saber expressar isso aí. 2.700 anos que os muros estavam derribados, as portas queimadas a fogo e o povo vivendo em grande miséria. Alguém sabe me dizer qual era a função que Neemias exercia? Copeiro. E o que era um copeiro? Ele experimentava o vinho antes do rei tomar e comia também a alimentação antes do rei comer. Agora, por que o copeiro fazia isso? Porque se houvesse algum tipo de envenenamento, o que aconteceria? O copeiro morria, mas o rei sobrevivia, né? Então essa era a função do copeiro naqueles tempos presentes. Outra coisa que eu quero perguntar antes de darmos continuidade aqui, eu disse para os irmãos que nos tempos bíblicos os muros tinham um maior significado. Os muros tinham um grande significado. Os irmãos lembram qual era o significado e a importância dos muros? Isso. Os muros, ele tinha um ponto prioritário, né? Ou primordial, que era a proteção para que os inimigos não entrassem, não invadissem a cidade. Porque uma cidade, antigamente, que ela não tinha muros, ela era uma cidade, o que, irmãos? Desprotegida. Em cima desse muro tinha um personagem que ficava de dia e de noite. Eles trocavam o turno quando se terminava o turno. E quando terminava o turno, o outro entrava, mas eles tinham um nome. E vocês lembram qual era o nome desse personagem que ficava em cima do muro? Sentinela. Agora tem outra coisa. Eles tinham um instrumento, irmãos. Porque esse instrumento era a ferramenta que eles tinham para dar o que? Sinal para que quando houvesse uma nação tentando afrontar ou invadir a cidade, o sentinela logo dava o sinal. E qual era o sinal que ele dava e qual o nome do instrumento? Galo. Esse era o nome do instrumento, tá, irmão? Mais conhecido hoje nos nossos dias como berrante, né? Por isso que quando Jesus fala para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Esse galo não é o animal, até porque naqueles tempos não podia entrar esse tipo de animal dentro da cidade, mas era o sentinela que estava em cima do muro com esse instrumento que a gente conhece como berrante, que era conhecido naquela época como galo, e ele tocava. Então Jesus estava dizendo para Pedro, antes que o galo toque ou cante, antes que o sentinela ele toque o instrumento, 3 vezes me negarás. Que lindo isso, né, irmão? Os irmãos entendem, irmão, a importância do conhecimento? Vocês acreditam que eu já vi muitos pregadores, pastores e até ensinadores, até pessoas em escolas bíblicas, ensinando, dizendo que aquilo era um galo. Tem até um galo nos filmes que toca, que canta, né? Dá o grito, né? Do curucucu, né? Mas, irmão, os irmãos entendem o problema que há quando a gente não estuda e quando, muitas das vezes, até lideranças de igreja, pastores mesmo, que têm títulos de pastores e liderança, presbíteros de igreja, e vão trazer ensinamento para a igreja e traz ensinamento sem preparo, sem conhecimento.
Aí depois está os irmãos da igreja tendo oportunidade para pregar, ou até convidado para pregar em alguns lugares, e chega lá e fala que o galo cantou. E até vai dizer, olha irmão, o galo não é bom você nem criar galo, que o galo não tem um bom exemplo não. Eu já vi muitas pessoas falarem até sobre isso, mas irmão, não tem nada a ver com o animal. Então é importante, irmão, o conhecimento. E como é que a gente adquire esse conhecimento? Estudando, pesquisando, buscando conhecimento. Porque na primeira fala que você ouve, ou na primeira narrativa que você lê o nome galo, você pensa o quê? É um galo. Mas quando você estuda, você vai ver que não é. Então, irmão, é importante estudarmos para a gente aplicarmos a palavra da forma correta. Porque se alguém prega, vou abrir um parênteses e vou detalhar aqui, se alguém prega e afirma que ali era um galo animal, ele vai contradizer muita coisa. Ele vai criar uma baita heresia. Até porque esse tipo de animal não entrava em Jerusalém, não entrava na cidade. Então, gera aí uma grande heresia quando você aplica uma turma que aplica sem o conhecimento. É importante. Agora, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. Alguém sabe me dizer a primeira coisa que Neemias fez quando ele soube da notícia? Ele fez o quê? Orou. O rei fez uma pergunta para ele: quanto tempo que ele iria durar nessa viagem? Os irmãos lembram qual foi o tempo que ele disse? Um certo tempo. Por que um certo tempo? Porque não tinha uma definição. Porque ele não sabia da situação que estava a cidade e do tempo que seria para reconstruir e colocar tudo no lugar. Então ele foi sábio em dizer um certo tempo. Quando você fala um certo tempo, você não define dia, nem hora, nem ano e nem mês. Um certo tempo. É bom que os irmãos detalhem. Dito tudo isso, houve dois personagens que nós já citamos o nome dele no capítulo 2. Dois personagens que não achou bom não achou legal a iniciativa, a atitude de Neemias ir lá para Jerusalém, reconstruir um muro, colocar a porta no lugar, porque esses dois personagens, eles tinham o desejo de ver a nação de Israel, o povo de Deus oprimido. Os irmãos lembram o nome desses dois personagens? Sanbalat e Tobias. Porque Sanbalat, ele tinha o prazer de ver o povo de Deus oprimido. E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu falei sobre isso também terça-feira passada. Você acredita, irmão, que o desejo de muita gente, sabia que tem muita gente que queria ver você como fosse um piolho na unha, sempre espremido. Mas Deus, irmão, Ele não nos escolheu para viver em opressões. Deus, Ele nos escolheu para viver uma vida de vitória. E isso incomoda muita gente, irmão. Incomoda familiares, incomoda vizinhança, incomoda pessoas que te conhecem, até pessoas que nem te conhecem. Sorrindo quando te vê de vitória, se incomoda até com a tua felicidade. Porque diz: olha, comeu hoje. Tem gente que se incomoda até com a roupa da pessoa, irmão, porque não quer ver você bem. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque quem cuida de você, cuida de mim, cuida de nós é Deus. Porque se a gente fosse depender de muitas pessoas, irmão, que torcem contra a gente, que luta contra a gente, contra a nossa família, contra o nosso lar, muitas das vezes tenta armar cilada para destruir a nossa vida, mas eles esquecem que crente tem dono. E você é protegido e protegido pelo Senhor Jesus. Enquanto fiel você for ao Senhor, saiba que ninguém toca em você. Tem até um hino, eu não sei, eu acredito, não sei se é a diaconiciana ou se é a irmã
Jaqueline que canta. Não. Está falando de um elemento que tem dentro do teu olho chamado melanina. Que a tradução também pode ser chamada de menina. Na tradução bíblica, na tradução da área teológica. Então, isso é um elemento que está dentro do. Tem uma boa. Toca no Senhor. Ou seja, se alguém toca em ti, está tocando no Senhor. Porque ele simboliza dessa importância da melanina no olho. É tão importante, é Deus dizendo, da mesma forma, da importância de uma menina ou de uma menina, como está no sentido teológico, da importância tão grande, o Senhor está dizendo, é da mesma forma vocês, nas minhas mãos, há uma importância muito grande. E quem toca em vocês tem que saber que está tocando em mim. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu corrigir uma fala aqui que muitos usam, que diz assim: Deus tarda, mas nunca use isso. Não, Deus nem tarda e Ele nem falha. Ele chega na hora certa, porque para Deus tudo tem o seu tempo de eternidade. E às vezes as pessoas pensam, eu opino fulano, eu piso em fulano, eu piso em fulano, eu faço o que eu quero. Era assim que acontecia com o povo que estava em grande miséria em Jerusalém. Era oprimido, era pisado, era humilhado. Quantos anos? Anos de opressão. Na noção do quanto Deus está trabalhando fora do teu alcance de vista. É porque a gente é apressado. A gente se apressa em muitas coisas. A gente se inquieta. Porque a gente está no culto, está orando, está congregando, está servindo a Deus, está com fidelidade com Deus. A gente está na presença de Deus. Aí o tempo passa e entra um ano, sai ano, entra ano, sai ano. E você fala, mas irmão, calma. Enquanto o povo estava lá pensando que ia morrer naquela situação, Deus já estava preparando um escape. Eu quero abrir um parênteses aqui para entregar essa palavra para quem está aqui, porque Deus está falando no meu coração. Deus vai mandar um escape para você. Você sabe o que significa um escape de Deus? Significa Deus dizendo assim: eu sou Deus que posso tirar você desse negócio. Eu sou Deus que posso tirar você dessa situação. Deus, Ele é um escape para alguém aqui hoje. Vamos lá. Jesus hoje é ensinamento. Então, meus irmãos, Deus, Ele é aquele que tem o seu escape. Ele tem uma pessoa para usar para o momento certo. Agora, meus irmãos, qual foi o horário que, depois que Neemias ele chegou, eu estou fazendo um resumo para nós entrar no capítulo 3. Qual foi o horário que Neemias utilizou para quando chegasse em Jerusalém, ele fosse dar uma volta em Jerusalém para identificar a situação que estava a cidade? Os irmãos lembram qual foi o horário? Eu vou ajudar os irmãos. Foi de manhã? Foi à tarde? Foi à noite? Era escuro? Sim ou não? Correto. Irmãos, você não sabe, mas eu vou te ensinar isso aqui. Você não sabe o poder que há em uma oração à noite e na madrugada. Eu vou repetir. Jesus sempre lê os textos depois, dos períodos que Jesus foi orar. Calcule e estude os horários. Irmão, há um poder. Entenda, todo horário é horário de orar. Daniel orava 3 vezes ao dia.
Eu não estou dizendo que só tem tipo de oração e nem um pouco tipo de horário, não. Vários tipos de oração, várias formas de oração e vários horários. Mas eu estou ensinando para os irmãos que há um poder extraordinário na oração da noite e na oração da madrugada. Grave na sua mente. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer. Aprenda isso hoje. Mas vamos continuar aqui. Queridos, o capítulo de número 3 vai dar-se início agora aqui, mostrando os trabalhadores, aqueles que trabalharam na edificação dos muros. Porque, meus irmãos, toda obra precisa de trabalhador, sim ou não? Sim. Tudo que a gente vai fazer precisa de pessoas para trabalhar. Na obra de Deus também não é diferente. A obra de Deus sempre vai precisar de pessoas para trabalhar. A obra é grande. Eu citei aqui em cultos anteriores, em ensinamentos anteriores, que grande é a seara, mas poucos são. Por quê, irmão? Porque a obra ela é extensa. A obra ela é grande. E Deus conta com você. Não é obrigado você saber muito. Não é obrigado você saber tudo, mas o pouco que você souber fazer e conseguir fazer, faça pela obra, porque é a obra de Deus. E Deus honra a sua fidelidade e a sua fé, no seu trabalho e a sua dedicação. O capítulo 3 já é um capítulo totalmente diferenciado. Por que, meus irmãos? Porque no capítulo 1, note aí para os irmãos não esquecer, por favor, que eu vou falar, que é importante. No capítulo 1, você coloca aí, pode escrever o capítulo 1, o capítulo 1, o capítulo 1, o capítulo 1. O capítulo 1 é a planta. Os irmãos colocou aí? O capítulo 1 é a planta. O que é a planta? O começo de tudo. O capítulo 1 é a planta, é o projeto. Você pode colocar planta, ou você pode colocar projeto, ou pode colocar os dois, planta e projeto, que dá essa mesma conexão, mas de preferência planta. No capítulo 2, você coloca aí, no capítulo 2, o projeto está em andamento. O capítulo 2, o projeto está em andamento. O capítulo 2, o projeto está em andamento. No capítulo 2, o projeto está em andamento. No capítulo 3, coloque aí no capítulo 3. Eu não vou falar os outros capítulos, porque senão adianta muita coisa, mas vamos ficar no capítulo 3 agora. Diga, no capítulo 3, escreva aí. No capítulo 3, dá-se início a edificação dos muros. Então os irmãos perceberam? No capítulo 1 aconteceu o quê? A planta. No capítulo 2 aconteceu o quê? O projeto está em andamento. Porque tudo tem uma planta. Tudo tem uma planta. Quando um engenheiro vai fazer uma construção, ele vai pegar aquela planta, ali está o miolo de tudo. Em seguida, o projeto sai do papel. O projeto está em andamento. No capítulo 2, o que aconteceu? Capítulo 3, capítulo 3. Dá-se início o quê? A edificação. No capítulo 1 aconteceu o quê? O capítulo 2 aconteceu o quê? No capítulo 3 aconteceu o quê? Ok. Irmãos, o versículo de número 1, filho, eu vou precisar da sua linda voz, na minha linda audição. Você lê no capítulo 3 e o versículo 1, por favor. Você me ajude neste momento que é importante. E leia com muita vontade, com força, com voz de pregadora. Vamos lá? E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado. Preste atenção aqui que é importante os irmãos entenderem isso. Cada grupo
coloca aí, no capítulo 3. No capítulo 3, cada grupo, no capítulo 3, cada grupo tem uma função. Coloca aí, no capítulo 3, cada grupo tem uma função. Escreveram? Ok. Então nós vamos observar que há uma separação de atividades, porque na obra é assim, na obra de Deus é assim. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua função. Então no capítulo 3, Neemias ele faz uma separação dos grupos para trabalhar em prol a reconstrução dos muros, das portas da cidade. Até a torre de Meá consagraram e até a... Aqui que não era somente a edificação do muro, mas tinha também esses trabalhos aqui a serem feitos. E Neemias ele teve uma sabedoria muito grande, porque Neemias ele conseguiu separar grupo por grupo para cada um fazer a sua atividade, porque senão ficaria estranho. Um ficaria, por exemplo, uma equipe ficaria no muro e as outras de braço cruzado, olhando não, cada uma já foi particularmente fazendo a sua parte. Olhe para esse irmão e diga assim: faça a sua parte. Então, irmão, a finalidade do capítulo 3, além da separação dos grupos para o trabalho, cada um fez a sua. Continue lendo, filha. Leia novamente o versículo 3, por favor. E a porta do peixe edificaram os filhos de Azenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Sim. E ao seu lado reparou Meré, outro grupo, isso aqui já é outro grupo, vamos lá. Filho de Urias, o filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesesabel. Ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná. Continue. E ao seu lado repararam os tecoítas, porém os seus nobres não submeteram ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia. Os irmãos estão vendo aqui que não era só uma porta, tinha a porta principal, que era da entrada. Reerguer os muros, tinha a porta da entrada, mas a cidade também precisava ser reconstruída. Porque quando os inimigos destruíram, saquearam tudo, queimaram tudo, destruíram tudo. Então tudo tinha que ser colocado no lugar, porque o nosso Deus ele é um Deus organizado. O nosso Deus ele gosta das coisas tudo no seu devido lugar. Irmão, se é uma coisa que Deus gosta, se chama organização. Organização. Eu não estou falando de organização criminosa. Não, eu estou falando das coisas organizadas. Organização criminosa precisa se converter para ir para o céu. Eu estou falando, tá certo, de organização. Deus ele é um Deus organizado. É por isso, irmão, que você tem que ser organizado em tudo na sua vida: trabalho, casa, família. Que a pior coisa que tem é uma mulher desorganizada dentro de casa. É sapato por cima do sofá, panela em cima da cama, sutiã pendurado na geladeira. É de manter, mano. Vai procurar uma vestimenta íntima, onde é que está? Não acha, não sabe onde está. Desorganização. Para achar alguma coisa, só Deus. Tem que orar, pedir para que Deus abra a visão espiritual para identificar onde está alguma coisa. Então a desorganização, irmão, não é coisa favorável aos olhos de Deus, isso em todas as áreas. Tem que ser organizado. Eu olho aqui para o auxiliar José, ó, todo organizado, bonito. Eu olho ali para o auxiliar Paulo, todo organizado. Auxiliar Leandro, todo bonito. Irmão, ei, as irmãs, olha para cá.
As irmãs que é casada, que tem o seu marido na igreja, antes dele sair, olha a roupa dele. Olhe. Porque tem hora que eu mesmo sou um. Tem hora que eu me arrumo nas carreiras, às vezes é ela que olha, tu vai sair assim, é? Assim como quando eu olho, a calça está dentro da meia por cima. Ou seja, a mulher, irmão, ela tem esse detalhe de organizar as coisas. Preparar a roupa do marido. Preparar a roupa dele para ele vir para a igreja bonito, arrumadinho, irmão. Porque você quer ver uma mulher desorganizada, olhe para o marido também dela. Olha, você vai ver. O cara sai com a roupa toda amassada. É um birmanteiro. Sangue de Cristo tem poder, irmão. Não. A mulher, ela tem que ser organizada. O homem também. O homem tem que ser organizado. O homem também, ele tem que fazer isso, viu, irmão? Ele tem que olhar para a sua mulher. Irmão, olha. Isso é algo para mim e para os irmãos que são casados aqui agora. Olha, irmão. Tem hora que a gente vacila, vai. Tem hora que a gente, homem, vacila. Não pode vacilar, não, vai. Porque às vezes a mulher, ela se arruma, querendo ou não, mesmo a mulher casada, viu? Mesmo já casada há 30 anos, 40, 50 anos com o marido. Mas quando ela se arruma, querendo ou não, ela espera que o homem olhe para ela. Ela espera que o homem fale alguma coisa. Filha, você hoje está um chiclete. Ela espera que você fale alguma coisa. E a gente às vezes é tão ignorante, irmão. Eu digo de mim mesmo, tem hora que eu erro nisso aí, mas eu vou melhorar. E a gente tem que olhar, varão. A gente tem que olhar mesmo, porque a mulher, ela se arruma pra gente mesmo, irmão. A gente tem que elogiar as nossas mulheres, irmão. A nossa baby love you. Não faça isso, meu irmão. Meu Deus. Então, irmãos, é importante isso aqui. A organização, vai. A organização, ela cabe em todos os sentidos. Trabalho, casa, família. Você que tem seus filhos, não deixe seus filhos desarrumados para o colégio. Seja uma mãe organizada, acorde cedo os seus meninos. Organize os meninos, vá tudo bonitinho para o colégio. Não deixe eles ir com os ouvidos surdos de cera, catarro escorrendo pela venta, um molho de remela pendurado no olho, cabelo assanhado, roupa amassada, um birmanteiro. Não. A organização, ela cabe em todos os lugares. E a coisa mais bonita que tem é quando uma criança chega no colégio, a professora olha para aquela criança e fala: que criança bonitinha, rapaz. Organizadinha, arrumadinha, a mãe cuida tão bem. Não seja uma mãe preguiçosa. Cuide do seu filho, da sua filha. Coloque a melhor roupinha que ele tiver, o melhor calçadinho, limpe o bichinho, olhe direitinho. Não fique nessa, vai fulano, tira essa remela, tá dura. Não, faça isso não. Porque às vezes ele não sabe tirar. Ele vai ali, lava. Pronto, as minhas mesmo, a minha Acla mesmo, às vezes ela se levanta, ela vai lavar o rostinho. Ela lava bem o rostinho, mas ainda eu vou ali, dou uma olhadinha ainda. Quando eu vejo aí um pedacinho de nada, eu digo, tem um restinho ainda aí. Aí ela volta lá e ajeita. Porque, irmão, a gente tem que cuidar, a coisa tem que ser, organizada. Porque se você é organizado, irmão, no simples que você tem, quando você tiver o muito que Deus vai te colocar, você vai também saber organizar as coisas. Seja organizada e organizado, irmão. Às vezes, irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Riqueza não quer dizer nada não, varão. Tem gente que é rica e parece um mendigo. E tem pessoas que andam em um nível mais baixo de dificuldade, mas anda parecendo um empresário. Porque isso se chama organização. Você tem que se organizar. Tem que andar bonito, irmão. Perfumado. Cuidado. Perfumar, perfumezinho organizado, isso é bom, mano. Irmãos, parece uma coisa fora do texto, mas não está não, viu? Estou falando de organização.
Você sabia que às vezes, irmão, é importante usar um produto no corpo, um creme. Cuide, sabe por quê, mano? Porque a pior coisa que tem é você sentar perto de alguém com um cheiro desorganizado. Irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu fui para uma palestra em Caruaru, no ônibus da faculdade. Eu cheguei em casa quase vomitando. Diante de Deus eu digo isso. Porque sentou um ser humano perto de mim que eu falei, agora irmão, um cara de presença. Caba bonito, rapaz. Até bem vestido. Mas irmão, uma catinga. E o pior não é nada que esses ônibus de hoje, eles são mais, até porque esses ônibus são chiques mesmo, irmão. Quem anda nele sabe que é chique. Fechado, no ar-condicionado. Em parte é bom, mas e para a gente respirar outro ar? Que não podia abrir a janela. Eu cheguei agoniado. Eu passei um tempinho para depois tomar café. Peguei o meu perfume, botei assim perto do bigode aqui para cá, cheirando, passei, porque parece que gruda. Então, ou seja, irmão, às vezes tem pessoas que vê até família, mas não tem coragem de dizer, fulano, olha, tem um negócio estranho, pô. Fale, irmão, fale. Se tem na sua família, até dentro de casa mesmo, um filho, um esposo, uma esposa, tá com um cheiro desagradável, fala, olha, tem um negócio estranho, tu se ajeita. Sabe por quê, irmão? Porque isso é organização, isso é amor, isso é cuidado. Aonde que eu vou estar com mau cheiro e a minha esposa vai ver um mau cheiro em mim e não vai dizer, então ela não me ama. Ela tem que dizer, olha, tem um negócio estranho, tu ouves. E eu vou ter que tirar esse negócio estranho. Isso é organização, porque tudo, irmão, é organizado. E a melhor coisa que tem é você sentar perto de uma pessoa perfumada, cheirosa. Você fica confortável. Um cheiro bom do lado, um cheiro bom do outro. Você fica bem. Você olha assim pro irmão, irmão, cheiroso tá, pai. Irmão, a irmã com a outra irmã, que perfume bonito, cheiroso, gostei. É aquela coisa bonita. Agora, quando não, irmão. Por isso que eu parei de andar de votação. Porque a minha sempre me vai pedir a minha. Você sofre. É prova, mano. Então, meus irmãos, voltando aqui para o detalhe do texto, é importante, irmão, tudo ser organizado. Nunca deixe para organizar as coisas em cima da hora. Tem gente, irmão, que deixa para fazer as coisas em cima da hora. Aí perde a paciência, perde o controle, se descontrola e fica agoniado. Ai meu, irmão, por isso que tem hora. A Aniele sabe, ela pode testificar isso. Porque a melhor coisa que tem é eu ensinar olhando para minha esposa. Porque você vê o obreiro ensinando ou pregando e a esposa não olha nem para ele, tem coisa errada. Esse cara está mentindo. Esse cara, a esposa denuncia o marido. Se ele está falando a verdade ou não. Que nem um certo pastor que ela conhece, que estava dando um ensinamento, aí a mulher lá na banca da comissão disse, esse velho mente. E as irmãs tudo ouviu. Então, meus irmãos, faça tudo antecipadamente. Ele sabe, eu só gosto de fazer as coisas antecipadas. Eu organizo tudo antecipadamente, seja o que for, porque se você fizer assim, você não vai ter dor de cabeça. Faça tudo antecipadamente. Continue lendo para a gente concretizar aqui esse ponto. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém seus nobres não submeteram ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam na joiada, filho de Parceia, e Mesulão, filho de Bezodias. Sim. Continue. Estes a emadeiraram e levantaram suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, Sim. e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías,
um dos ourives, ao seu lado, reparou Ananias, filho de um dos boticários. Olha onde saiu o nome boticários. Vendo aí? Vai lá. E fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. Perceba que toda a construção, todos os grupos que tinham a sua particularidade, qual foi o objetivo de toda edificação? Foi para quê? Qual foi o objetivo de toda edificação? Proteger, fortalecer a cidade. Continue. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, Sim. filho de Arumafre, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asabeneas. E a outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos Os irmãos percebem, irmão, que a obra é grande. Você percebe que tem trabalho para todos. Tem trabalho para todos, irmão. E Neemias, quando ele vai para Jerusalém para pegar esse grande desafio, porque, irmão, olhe para cá, e vocês vão concordar com o que eu vou falar. É tão difícil quando você começa um projeto, aí de repente fica um monte de pessoas. Tamo junto, vamos embora, vai dar certo. Aí quando você começa, some tudo. É difícil demais quando você inicia um projeto e o povo não está junto com você. Por exemplo, a gente estamos num projeto desse de obra social. Eu não conseguiria fazer só. A proporção do que nós temos feito aqui só é feito porque a igreja está junto para fazer. Então, ou seja, há uma importância. Neemias, quando ele vai para Jerusalém, ele vai com um grande desafio, porque ele não sabia como que o povo iria responder ao projeto. Se o povo ia entrar mesmo ou se não ia entrar. Se o povo ia fazer ou não ia fazer. Neemias foi corajoso, porque todo projeto tem que ter gente corajosa. Se não tiver coragem, não faz nada. Se Neemias, quando chegou lá em Jerusalém, pelas madrugadas, foi dar uma volta para ver a situação da cidade. Se ele olhasse para a quantidade de pó que tinha, se ele olhasse para a quantidade das pedras que estavam queimadas e derribadas, as portas queimadas, se ele fosse olhar para o tamanho do projeto, da dificuldade que estava ali, ele tinha recuado e voltado. Nunca olhe para o tamanho do projeto, mesmo sendo ele difícil. Faça o pouco que você puder fazer e saiba que é um pouco aqui, um pouco ali, nos grupos que se organizaram aqui, que foram separados no capítulo 3, um grupo faz uma coisa, outro grupo faz outra, um grupo faz uma coisa, outra faz outra. O resultado foi a edificação de Jerusalém dos muros. Porque não é obrigado a fazer tudo, mas o pouco que faz soma, e quando se junta tudo, realiza o projeto. Então Neemias teve esse desafio. Neemias teve que impor no coração do povo o desejo de fazer. Porque a obra de Deus ela é voluntária. Fazer a obra de Deus ela é voluntária, ela não é obrigatória. Ela é algo voluntário. Você tem que fazer com desejo. Você tem que fazer voluntariamente. E Neemias, quando chega ali, nos primeiros dias não foi fácil, porque foi chegando de pouco perto de Neemias. E como não se bastasse, depois do grupo todinho que se organizou para, junto com Neemias, fazer o trabalho que precisava ser feito, esse grupo todinho que foi separado no capítulo 3, ainda se não bastasse, ainda tinha 2 endemoniados. Qual era o nome deles? Sanbalat e Tobias, que perturbou até o último dia. Porque tem aqueles que pegam junto e falam, vamos junto, mas tem aquele que fica ali, não vai dar certo não. Irmão, se afaste de pessoas negativas. Corra de perto de pessoas negativas, irmão. Você tem um projeto, você tem um sonho para fazer algo, ou você deseja fazer algo, e aquela pessoa fala, isso aí não é para tu não. Tu não tem condição de fazer isso não. Irmão, já se afaste. Porque, irmão, tem pessoas que mesmo que vê a dificuldade, olha para você que você não tem condições daquilo ali, mas vai dizer para você, rapaz, eu vou torcer por ti.
Em nome de Jesus tu vai vencer. Vai dar certo. Mesmo que na mente daquela pessoa você olha assim e fala, o projeto é muito grande de fulano. E é um desafio grande. Mas tem que ter uma palavra positiva. Cuidado, irmão, com pessoas negativas. Se você anda com pessoas negativas, você vai se tornar uma pessoa negativa. Se você anda com uma pessoa avivada, você se torna uma pessoa avivada. Se você anda com uma pessoa quente, você se torna uma pessoa quente. Se você anda com uma pessoa fria, você se torna uma pessoa fria. Se você anda com uma pessoa morna, você se torna uma pessoa morna. Há um vocabulário aí fora que diz, eu concordo muito. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Se tu anda com pessoas de caráter, é porque tu tem caráter. Se tu anda com pessoas sem caráter, é porque você também é um sem caráter. Não vem dizer que não é, porque é. Me diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Então, irmão, nós temos que trazer para a nossa vida pessoas positivas. Pessoas que tenham visão positiva. Pessoas que, mesmo que vejam o tamanho da dificuldade, mas diz, vai dar certo, nós vamos orar. E o que tiver ao meu alcance, a gente faz. Eu conversei com o auxiliar Leandro, e já conversei também com o auxiliar Edson, sobre um projeto daqui. E até o auxiliar Leandro na época me deu uma... Na hora que eu lancei o projeto da porta de vidro aqui, que eu quero tirar esse portão daqui, para colocar uma porta de vidro, para colocar o ar-condicionado. Então o que acontece? Quando eu falei para o auxiliar Leandro, a primeira coisa que ele falou na época para mim, disse, e eu tenho um meio para a gente fazer isso aí. Ou seja, já veio com uma palavra positiva. Eu disse amém. E por esses dias Deus tem nos ajudado, tem abençoado. Inclusive amanhã eu vou até com o auxiliar Leandro já lá em Agrestina, para a gente já procurar uma pessoa que trabalha com porta de vidro, que a gente vai colocar a porta de vidro daqui e também um portão por fora, para proteger a porta de vidro à noite, para que a gente bote o ar-condicionado daqui, porque vai ficar mais aconchegante. O ventilador já está passando de moda, né, irmão? Então o que acontece? Então tem que se ter pessoas positivas. Vai dar certo. Irmão, pelo nosso recurso aqui, é fácil? Não. Pelo nosso recurso aqui, seria fácil colocar esse piso daqui? Não. Pelos nossos recursos aqui, era complicado a gente colocar isso aqui. Pelos nossos recursos aqui, levaria muito mais tempo para a gente realizar. Mas quando Deus coloca o projeto no coração, Ele sempre vai mostrar o meio. Pode ter certeza de uma coisa: quando Deus coloca o propósito e o projeto no seu coração, cedo ou depois, ou a qualquer momento, eu não gosto de usar essa expressão cedo ou tarde, não, cedo ou depois, Deus vai mostrar como você faz, porque o projeto ele é de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: ande com pessoas positivas. É por isso que às vezes tem pessoas que não evoluem, não trava tudo, porque só anda com pessoas negativas. Você já percebeu que quando você inicia algo e de repente você se une ou se aproxima de alguém que começa já a achar que não vai, o negócio está meio assim, você percebe que as coisas começam a desandar? Não fique perto de pessoas assim. Mesmo que você inicie um projeto e aquele projeto no meio do caminho dê uma travada ou apareça algumas dificuldades, se aproxime de pessoas positivas, que vai dizer: não, isso é só um momento, vai passar, vai dar certo, vai continuar dando certo e a gente vai alcançar. É assim que tem que ser. Ande com pessoas positivas. Não ande com Sambalat e Tobias, porque o que tem de Sambalat e Tobias camuflado não é brincadeira. Com cara de anjo, mas é um demônio. É sério, irmão. Tem pessoas que se aproximam de nós, de você, da sua casa, da sua família, da sua parentela, com cara de anjo, mas é um cão. Sorrindo, mas com a faca nas mãos, se aproximando de você para
decorar os teus passos, o teu dia a dia. Muitas das vezes o que tu tem, o que tu não tem, como que tu vive, como que tu não vive. Se afaste dessas qualidades. Veja do seu lado pessoas que veem você bem e diz, vai melhorar mais ainda. Se aproxime de pessoas que veem você conquistando, e rapaz, estou feliz com a tua vitória. E não é de fachada não. Eu estou feliz com o que você tem, com o que você adquiriu, com o que Deus está fazendo na tua vida. Eu estou feliz. Se aproxime desse tipo de pessoa. Continue lendo para a gente concretizar, que eu preciso ouvir os irmãos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro. Ok. Marque qual é o próximo versículo? 14. Marque aí o versículo 14 para a gente dar continuidade em terça-feira que vem, porque nós estamos vendo aqui no capítulo 3 os grupos que foram formados para a atividade da reconstrução. Por quê? Porque é preciso de um grupo de pessoas. É impossível você fazer alguma coisa só. Tem um vocabulário que diz assim: uma andorinha não faz? Não faz. É preciso de apoio. O que você puder fazer pelo seu irmão, faça. O que você puder fazer pela sua irmã, faça. O que você puder fazer para ajudar seu irmão em dificuldade, seja o que for, faça. O que você puder fazer pela obra, faça. Tudo que você fizer, sempre haverá uma grande recompensa de Deus. Amém, meus irmãos? Receba esta palavra neste momento e daremos continuidade terça que vem, a partir do versículo 14. Os irmãos estão com a oportunidade. Eu quero 11 pessoas aqui falando sobre o que aprenderam hoje. Só direito com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu aprendi que temos que ser organizados e não fazer as coisas em cima da hora. E foi isso que eu aprendi. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. O que eu aprendi com o ensinamento de hoje, né? O pastor já falou várias vezes a gente, que é para alertar a gente, né? Que a gente se afaste de pessoas negativas, que só tente botar você abaixo, porque isso é o mais que tem hoje em dia. Quando a gente tem um plano na nossa vida que vai fazer, às vezes fala só para ver a atenção da pessoa. Poxa, vai dar certo? Não. Vai não, que isso vai dar errado. Tu acha que vai dar certo? Então não adianta a gente tem que entregar, conversar, se tiver a esposa que entenda, conversar com a mulher em casa e o restante só com Deus. É isso que eu aprendi, né? A gente tem sempre vigiar e ver as pessoas que a gente tem que falar as coisas, os nossos projetos da nossa vida. Amém? Terceira. Saúde a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Também hoje, né, podemos aprender de como a gente juntos faz toda a diferença na obra do Senhor, seja qual for que a gente for fazer, né? Quando realmente temos, né, um projeto a fazer que seja para a obra do Senhor, e quando todos se reúnem, sabemos que o projeto ele passa em andamento, né? Porque um ao outro ajudando, vemos que a obra do Senhor ela vai prosperar, ela vai crescer, né? E não vai ser tão pesado só para um só, porque como vemos, né, Neemias, quando chegou àquela cidade toda destruída, viu como foi arruinar as portas, queimadas a fogo, mas vejamos que ele olhou para ali, viu que estava tudo arruinado, queimado, mas ele sozinho, ele não conseguiria fazer com que a cidade fosse reconstruída, mas com a ajuda de todos os irmãos ali que ali restaram, todos pegando ali, né, colocando a mão em obra, vemos que a cidade ela foi reerguida novamente e passou a ser protegida contra os inimigos. Mesmo assim somos nós.
um ajudando ao outro. Vamos a cada dia, né, reconstruindo os muros, tampando as brechas. Sabemos que é aquilo que o inimigo muitas vezes ele vem causar para querer derrubar, nos destruir. Mas sabemos que se nós a cada dia passarmos a reconstruir, né, os nossos muros e tampando as brechas, sabemos que nós vamos obter vitória. Amém? Quero essa oportunidade. Quarta pessoa, Davi, que bonito. Só da igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu aprendi que devemos que ser organizados porque Deus é organizado e que temos que andar com pessoa positiva. Verdade. A quinta pessoa, muito bem, Davi. Só da igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Hoje a gente não só aprendeu em trabalhar em grupo, mas também iremos aprender mais para frente que se Tobias olhasse para os inimigos, ele não iria continuar, né? Ele foi sábio em orar a Deus logo, né? E não pediu opinião, né? Assim, ele se reuniu com todo mundo, mas a opinião que ele seguiu foi a de Deus, né? Eu aprendi isso, que não devemos olhar para opiniões de pessoas que queiram nos derrubar, né? Apenas para a opinião de Deus, né? E assim é a mesma oportunidade, não nos Bênção de Deus, sexta pessoa. E a bonita Siena. Salve a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu aprendi que cada ensinamento que a gente estamos aqui, a gente aprende cada dia mais como se organizar, como trabalhar, como fazer a obra do Senhor. Pois sozinho não conseguimos. E uma que eu aprendi, e acho que também todos aprenderam, que na obra do Senhor a gente não trabalha sozinho. Todos têm um pouquinho para contribuir. E é assim que a gente dá, cada dia a gente anda na casa do Senhor e as coisas prosperam. Por isso que a gente sempre tem que abrir o nosso coração, né? Para sempre estar junto, para fazer a obra do Senhor e trabalhar por ela. Porque tudo isso aqui depende de cada um de nós, cada centavo que eu e você trouxer é uma ajuda para a casa do Senhor. Por isso que cada ensinamento que você está aqui na terça-feira é uma grande obra para a sua vida. Porque você aprende muito e a cada dia estou aprendendo. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. A sétima agora, Deus abençoe. Ai, olha aí. Só da igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu aprendi que nós temos que ser um grupo. E se for uma pessoa só, vai dar tudo errado. E todo mundo junto vai dar tudo certo. E agradeço a oportunidade. Oitava pessoa. Quem é a oitava? Oitava. Tem 10 minutos. Oitava. Vai, Jaqueline. Márcio. Cadê o número 8? Auxiliar José Henrique. Já se prepara o 9 aí. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. O que eu aprendi no ensinamento de hoje é que devemos sempre ser organizados, né? E como o pastor falou, na organização assim que a gente devemos mais, olhar mais para nossas mulheres, né? Quando elas se vestir. É como eu já falei e falo várias vezes, quando se sim mesmo, quando ela agora, graças a Deus, com a bênção de Deus, né? Quando ela compra uma roupa, quando ela compra uma roupa que veste, a primeira coisa que eu olho para ela e digo, rapaz, você está a coisa mais linda do mundo.
que esse daí combinou, bateu bem com você, né? Eu não posso, hoje eu não posso jamais olhar para ela e tentar deixar lá abaixo. Por quê? Porque para mim ela continua sendo A Jopizinha. uma princesa. A princesa que eu cheguei, né? Cheguei só em Deus, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ela apareceu na minha vida, né? E hoje tem minha família. E o que eu continuo falando de novo, e o que eu aprendi com essa palavra, com essa parte do ensinamento, cada um de nós que temos as nossas esposas e as esposas têm seus maridos, nunca abra a boca para falar, olha, hoje está meio derrubado, né? Nada de palavras que derrubem, que abatam. Se você vê algo que não está te agradando, chega lá e diz, olha, tu precisa melhorar isso, né? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bênção de Deus. É a nona, né? Cadê a nove? A nona, é a tua, é? Eita! Faz bonito, né, velho? Eu aprendi que tem que se tratar com as pessoas certas. Isso! Já que a irmã se bateu, a Débora se bateu para a Cadê a décima? Ah, sim. E qual é a décima? Eu falei quantas? 12? Olha, tá faltando só duas. Irmã Jaqueline, olha aí. Saio da igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu aprendi que no capítulo 1 é a planta. No capítulo 2 o projeto está em andamento. E no capítulo 3 os muros, a edificação dos muros, né? Está sendo construído, sendo edificados, né? E também aprendi que os irmãos já falaram que a gente tem que andar com pessoas positivas. Porque às vezes a gente conta projeto para as pessoas, a gente vê no semblante das pessoas que não gostam, né? A gente vê. E que, diminui, né, os nossos projetos. Então, aprendi muito aqui já também com o pastor, que a gente tem que contar o projeto da gente só a Deus. Porque se for da vontade de Deus, o projeto vai dar certo. E também que a gente tem que trabalhar em grupo, cada um fazendo um pouquinho, que nem já foi dito aqui, mas eu reforço, né? Que cada um fazendo um pouquinho, a gente vai longe, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, irmão. Qual é o que vai fechar o cadeado? Olha, mandei. Só falta um. Vamos lá, para encerrar. Tem 2 minutos. E eu, que é a 11ª, vai fechar com chave de ouro. Oi? Só mais uma para a gente encerrar, é 11. O próximo ensinamento vai ser 15. Eu queria ouvir só mais um irmão para a gente encerrar. Eu gosto desse momento, irmão, porque isso é um momento de desafio, né? É um momento de desafio e é um momento que a gente ouve os irmãos e a gente vê. Que nem já falei, eu acredito que terça-feira passada, se não me engano foi terça passada, eu falei que isso me ajuda muito também
a ver o nível, né, do ensinamento, aonde eu posso, se eu já posso elevar mais, ou se eu tenho que deixar mais razoável. E isso me ajuda muito no momento que eu estou ouvindo os irmãos. Eu estou aí adquirindo também, né, um meio de como ajudar os irmãos a entender melhor a palavra de Deus. Por isso que a gente abre sempre essa oportunidade. E eu estou esperando a 11ª. Pode ser qualquer um, irmão, viu? Não se preocupe não, qualquer um, irmão. Inclusive teve um ensinamento aqui que o nosso irmão Paulo, esposo de Nadiane, estava aqui. Ele sentiu o desejo de falar. Aí ele pensava: eita, mas eu não sou evangélico, será que eu poderia falar? Ele disse: pode pegar o microfone e pode falar, porque é um ensinamento, é uma oportunidade. Irmão, se é uma coisa, olha, tem igreja por aí que só misericórdia. Então eu não vejo problema nenhum. A gente não está dando uma oportunidade para a pessoa louvar, nem para pregar, nem para dirigir um culto. A gente está dando uma oportunidade para aquela pessoa expressar o que aprendeu, né, no culto de ensinamento. Isso é muito gratificante. E eu estou esperando ainda. Cadê? Os irmãos já vão ficando de pé, porque eu sei que a 11ª vai chegar para a gente encerrar. Salve os irmãos, com o Pai do Senhor mais uma vez. Ó, é que nem eu disse, né? Que nem o pastor falou. A organização. Ontem mesmo, o negócio do cuscuz ontem. Pensa que negócio bem organizado. Organizado e gostoso, né? Bernardo e eu comemos para valer. Tá vendo? O que é a organização? É nisso aí, nesses exemplos. Nenhuma. Só foi feito com a participação de todos os irmãos. Se não tivesse a participação, ia sair aquele projeto que foi feito ontem? Né? Não ia. Por isso que é bom sempre ter organização. Na igreja, no trabalho, que nem o pastor falou. Em todos os cantos que a gente for, tem que ter organização, principalmente na casa do Senhor. As coisas bem organizadas, elas só tem a prosseguir, só a seguir. E o negócio desorganizado, se chegar assim e disser: ah, eu não vou, ah, eu não quero isso. Ah, não, cada HP com suas coisinhas, fez, veio para aqui, participou todo mundo. Eu creio que até gente de fora participou também. Sobrou cuscuz à vontade, todo mundo comeu. E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, que bênção. Sim, irmãos, só para a gente encerrar, fazer a oração final. Inclusive eu parabenizo a todos os irmãos, né, pela participação desse conhecido como trend, né? Trend do cuscuz, ó, trend do cuscuz, coisa boa, né? E eu agradeço, né, a todos os irmãos que participaram. E também já deixem aberto aqui também aos irmãos que sempre tiverem alguma dinâmica em mente, sempre procure a gente, irmão. Procure para a gente sempre realizar uma dinâmica. Isso é tão bom. Isso é um momento. Os irmãos sabiam que isso também se torna um evangelismo? Os irmãos sabiam? Isso também se torna um evangelismo. Eu vou explicar como. Os irmãos viram a alegria ontem aqui de todos os irmãos, cada um trazendo o seu prato. Eu confesso que quando eu vi aquela panela, e depois que até amanheci, eu passei a madrugada rindo, mano. Porque quando a diaconisa Roseli virou a bacia de cuscuz ali, e quando a diaconisa virou eu falei: como é que vai caber mais alguma coisa ali? Porque foi cuscuz, mano. E depois que eu vi os irmãos trazendo, um colocando uma coisa e colocando outra, eu falei: Jesus, como é que vai mexer aquele negócio? E ou seja, irmão, aquela alegria, aquela coisa tão boa. Quando eu falo que serve como evangelismo, porque querendo ou não, o povo não evangélico vê isso e vê que o crente ele é feliz. Ó. A gente não precisa de bebida alcoólica, a gente não precisa de um cigarro de maconha, a gente não precisa de uma festa mundana para sermos felizes. Nós somos felizes. Isso atrai o povo. O povo fala: poxa, vê a alegria dos crentes, são felizes, são alegres. Ali não vai sair ninguém dando tapa na cara de ninguém, ninguém puxando faca para ninguém, nem atirando em ninguém. Ser crente é bom demais, ó. Tem coisa melhor. Que Deus abençoe os irmãos e recompense por tudo.
Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por este culto realizado nesta noite. Leve em paz e segurança cada um dos seus filhos aos seus lares, guarda, livra e protege de todo o mal, Senhor. Continue abençoando esta igreja, todos os projetos que estão em andamento, que tudo seja para a glória e o louvor do teu nome. Te agradecendo pela presença de todos, nossos amigos, visitantes que aqui estão, sempre estão conosco. Seja Deus louvado pela vida de todos, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe Roseli, Deus abençoe. Rose, me ajuda. Kécia, né? Deus te abençoe, viu? De forma especial. Amanhã tem culto normal, tá, irmãos? Amanhã tem culto normal. Deus abençoe. Poder